Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre princípios do Faça uma Boa Semana. Hoje o princípio vai ser o princípio da mansidão. Um princípio extremamente importante, um princípio que foi o próprio Jesus que nos ensinou, né? O princípio da mansidão. Não sei se você já percebeu, mas essa geração que a gente vive hoje valoriza quem fala mais alto, quem faz primeiro, quem sai na frente, quem dá as ordens, e às vezes essa pessoa não está tão preparada, né? É uma pessoa que não tem tanta mansidão, né? Quem reage mais rápido, quem ganha as discussões, né? Principalmente ganha as discussões, entra em algumas discussões que não são tão importantes na vida, né? E acaba gerando um conflito desnecessário, né? Quer impor sua vontade, quer impor seus desejos, né? A gente tem muito isso em casa, né? Isso é verdade. Mas existe um princípio milenar que Deus deixou, muitas vezes consta aqui na palavra de Deus, nas escrituras, e esse princípio da mansidão, né? Assim como Moisés, Davi, o próprio Jesus, né? Foram grandes exemplos, né, do princípio de mansidão. E aí você talvez está pensando assim, mas será? Mansidão não é sinal de fraqueza, não é mostrar que eu sou fraco? Na verdade, esse princípio é um princípio básico que está lá na Bíblia, né? Grandes homens mudaram a história de verdade por conta desse princípio mansidão, né? E hoje a gente vai descobrir que mansidão não é ser fraco, e sim ser forte, controlado, né? Então vamos lá, repetindo, mansidão não é um sinal de fraqueza, mansidão é força sob controle. Então anota aí, você está com papel e caneta na mão, anota essa frase, é muito importante. Mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, né? Revelando como esse princípio aparece na Bíblia. Então fica até o final, a gente vai fazer várias menções de versículos que falam sobre mansidão, né? Então quando a gente fala sobre mansidão, a gente já pensa, a cabeça nossa já vai, o cara é manso, não tem voz, é incapaz de reagir, né? Mas a palavra grega usada no Novo Testamento para mansidão é pros, né? Essa palavra, ela significa um cavalo extremamente forte, mas que havia sido treinado. Então, para descrever esse cavalo, eles se chamavam de pros, que é exatamente a definição de mansidão. Tá? Na Bíblia escreve, quando cita mansidão, eles usam essa palavra pros. Então, o cavalo, se vocês pensarem, ele continua forte, ele continua poderoso, mas sob controle, né? Toda aquela força está sobre a dominância. E aí a gente pensa, manso não é aquele que pode reagir, e sim o manso é aquele que aprendeu a submeter sua força a Deus. Então tudo depende da vontade e daquilo que a gente tem de conexão com Deus, para que essa força possa ser contida, tá bom? Um exemplo prático disso, imagine duas pessoas, a primeira explode por qualquer coisa faz essa pessoa sair do centro, né? E a segunda consegue controlar as emoções, mesmo diante de uma provocação muito forte, né? Quem é mais forte? No teu ponto de vista, quem seria o mais forte dessas duas pessoas, né? A Bíblia responde lá em Provérbios 16, 32. A palavra de Deus diz assim, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então o autocontrole é uma das maiores demonstrações de força, né? Você ter domínio próprio é o seu maior exemplo de força. Bom, e agora a gente entra na história de Moisés. Moisés, o homem mais manso da terra, né? Um dos grandes líderes, né? da Bíblia, começa falando a respeito dele que logo no início ele enfrentou o faraó enfurecido, né? E Moisés, calmo, tranquilo, enfrentou o faraó, e aí trazendo
saindo com o teu povo ali do exílio, ali, da escravidão, ele levou seu povo para fora dali, para adoração a Deus, e chegando no Mar Vermelho, com todo o exército do faraó atrás dele, ele com calma abriu o Mar Vermelho, passou, liderou milhões de pessoas, né? Confrontou rebeliões, né? Dentro do próprio povo ali, o povo andando com Deus, né? Cheios de milagres, né? Moisés conversando com Deus diretamente, né? No monte, recebendo toda a lei de Moisés ali diretamente de Deus, e mesmo assim o povo era idólatra, o povo estava ali sempre confrontando a liderança de Moisés, né? E assim Deus o chama de um homem manso, né? Porque, na verdade, Moisés aprendeu a depender de Deus totalmente, né? Ele dependia, a reação de Moisés era sempre de acordo com aquilo que Deus prometia para ele. Então, ele estava tranquilo, né? A mansidão que ele tinha para não entrar em lutas que não eram dele. Então, esse é o nosso momento. Não comprar lutas, não entrar em batalhas que não são nossas, né? Não tentar resolver tudo na força do braço, né? E Moisés não precisava se defender o tempo todo, ele estava com Deus, né? Deus sempre com ele, Deus era a sua defesa. E quantos conflitos poderiam ser evitados se a gente aprendesse com Moisés a viver na mansidão de Deus, né? Quantas coisas a gente pode ter fora da nossa vida realmente a partir disso, né? A partir dessa mansidão, ter Deus como nossa defesa, né? Nem toda crítica precisa de resposta, concorda? Nem toda crítica precisa de resposta, nem toda luta precisa que a gente entre para lutar, né? Nem toda luta é nossa, nem toda provocação exige uma reação, nem toda batalha merece a nossa energia, né? Não é isso? E agora a gente começa a ter um exemplo do maior homem do mundo, mais poderoso, que foi Jesus, que andou por aqui pela terra, o maior exemplo de mansidão, né? Ele deixou para a gente o maior exemplo de mansidão. E aí, lá em Mateus 11:29, Jesus fala assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só, que declaração, manso e humilde de coração. É algo extraordinário, né? Jesus teve os momentos de rompantes, confrontou líderes religiosos, enfrentou multidões, mas nunca perdeu o controle. Sempre ali na mansidão, resolvendo as coisas, mesmo na cruz, sofrendo todo o caminho até chegar na cruz, né? Sofrendo todos os flagelos, tudo a nosso favor. E a cruz hoje, ele é com certeza a maior figura da mansidão de Jesus. É o exemplo, a expressão maior da mansidão de Jesus foi na cruz, enquanto ele era insultado, enquanto ele era humilhado, né? Ele ainda permanecia manso, ainda tranquilo e calmo, né? Apesar de toda a dor, poderia ter passado no cálice, mas ele escolheu viver aquilo, né? Por nossos pecados, ele escolheu viver isso. E aí Pedro escreve assim, lá em 1 Pedro 2:23, quando ultrajado não revidava com ultraje. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de grandeza, isso é poder absoluto submetido ao propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Então ele resolveu seguir o propósito que Deus tinha na vida dele, né? E muitas vezes a gente entra para querer vencer discussões, ter razão em tudo, né? E Jesus nos ensina algo maior: vencer o próprio coração, ser humilde de coração, ser manso e humilde de coração, não é? E por que o pilar, por que o princípio mansidão é tão poderoso? Jesus declara na palavra de Deus, ele declara nas Escrituras algo muito impressionante. Lá em Mateus 5:5 está escrito assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, ou seja, tudo que tem na terra
são herança dos mansos. O mundo diz assim, ó, os agressivos vencem, né? E lá Jesus diz assim, os mansos herdarão. Por quê? Porque a mansidão produz sabedoria. Quem reage menos pensa melhor, né? Quem para responder e não reagir, ele pensa melhor, tem muito mais assertividade, né? Também gera relacionamentos saudáveis, né? A mansidão, ela apazigua conflitos, então ela é muito importante nesse trato com pessoas, né? Nessa empatia com as pessoas. Também produz uma liderança saudável, né? As pessoas seguem líderes que lideram firmes, mais equilibrados, mansos, né? Então, as pessoas, por natureza, seguem esse tipo de líder. E também traz crescimento espiritual, né? Deus trabalha nos corações ensináveis, né? Os corações mansos, humildes. E lá em Tiago, na palavra de Tiago está escrito assim, recebei com mansidão a palavra em voz implantada. Quando há pregação, quando você recebe isso com mansidão, o coração consegue absorver melhor e aprender continuamente, né? O orgulho não, o orgulho ele bloqueia, ele não deixa o coração aprender as coisas, não deixa o coração sentir certas coisas, né? A mansidão abre espaço para que Deus haja no teu coração. Por isso, esse princípio é tão importante. Tá, Marcelo, mas e aí como que eu desenvolvo essa mansidão? A mansidão ela não surge automaticamente, ela não vem do nada. Ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, nos nossos sentimentos, a gente diminui o que é nosso e aumenta o que é de Deus, né? Não cabe os dois. Então, quanto mais humildes nós formos, mais de Deus há em nós. E aí o fruto do Espírito Santo de Deus, ele vem através disso, né? Então, qual que é a nossa reação para que isso realmente aconteça em nossa vida? Primeiro é pausar antes de reagir. Respira, tudo pode ser, qualquer resposta ela pode ser dada depois de 6 segundos. Você não precisa reagir a tudo imediatamente. Respira, pense um pouquinho e aí responda, né? Sem reagir imediatamente. E nem toda emoção precisa virar ação. Nem tudo a gente precisa exprimir com ação. Então, respira, reage, não reage, né? Responda é melhor. Ore antes de responder. Aqui me lembra bem Neemias, quando estava falando com o rei Artaxerxes sobre Jerusalém, que estava com os muros destruídos. Isso me lembra bastante, porque antes, quando o rei Artaxerxes pergunta para Neemias o que ele tem, que ele estava com um semblante tão triste, na Bíblia fala que Neemias orou antes de responder. Então, essas orações, que a gente chama de orações instantâneas, elas fazem muita diferença no momento em que você responde às situações bem melhor do que reagir a certas situações. Então, respira, faz uma oração instantânea e isso chega a Deus e a gente pode responder e não reagir, tá? Outra coisa, quando Deus está no controle, a gente não precisa controlar nada. Se a mansidão está dentro de nós e Deus habita com o Espírito Santo dentro de nós, toda a resposta ela é tranquila, calma, tudo sempre sob controle, né? Sob o controle de Deus principalmente, né? E quando você tem a mansidão, você também aceita a correção, né? Quando as pessoas vêm e falam para você algo para te corrigir, a mansidão faz com que a gente aceite de coração essa correção. Então, pessoas mansas, ela continua crescendo sempre, está sempre aprendendo, está sempre com uma conexão maior com as pessoas devido a essa atitude de aceitar qualquer que for a correção, né? Não sair sendo eu já sei, né? O eu já sei, ele bloqueia qualquer aprendizado, né? Pessoas orgulhosas, elas não conseguem aprender. Pessoas orgulhosas, elas deixam o coração fechado para aprender. Então, a mansidão faz as pessoas crescerem
em aprendizado e sabedoria. A mansidão, ela não é uma técnica. A mansidão é uma transformação que é feita pelo Espírito Santo quando ele habita em nós. Então, o nosso maior aprendizado é deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós, para que a gente tenha essa mansidão. Tá? E para concluir, hoje a gente vive numa cultura que reage a qualquer coisa, né? Você publica qualquer coisa na internet, as pessoas já reagem, já dão aquela sentença que é desproporcional, né? E aí as pessoas estão reagindo uma em cima da outra. Às vezes a pessoa nem para ler a resposta direito e já está reagindo em cima, né? Então Deus nos chama para mudar essa cultura. Nós que estamos aqui tentando se achegar mais a Deus, fazendo com que as coisas de Deus façam mais sentido na nossa vida, a gente precisa ter mansidão. Mansidão não é um silêncio covarde, não é que a gente não está colocando a nossa ideia, é simplesmente segurar um pouco e não reagir, né? Fazer a proposição das nossas ideias mais calmamente possível, né? Isso não é reação, isso é resposta, não é passividade, é resposta, é a maneira com que você responde às situações, né? Não é falta de personalidade, principalmente, né? Quando você declara a sua resposta, ela vira personalidade, as pessoas começam a enxergar a sua personalidade, que é uma personalidade mais tranquila, mais mansa, né? Aí você pega a Moisés, Moisés era manso, né? Ele trazia as coisas de Deus e o povo atacava ele, né? Então Moisés era um grande exemplo de mansidão, e essa mansidão é a nossa força submetida ao governo de Deus. Então, basicamente, se eu fosse você, eu anotaria essa frase, né? Muito importante: a mansidão é a nossa força submetida ao governo de Deus, né? Então, Davi aprendeu a ser manso. Ele aprendeu conforme foi sendo forjado, ele foi aprendendo a ser manso, né? Ele teve as mãos, o inimigo, por 3 vezes e não matou o inimigo, né? Jesus foi manso, foi o maior exemplo de mansidão que a gente tem, né? E o Espírito Santo, ele deseja produzir em você essas mesmas características, né? Então, hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você respondeu qualquer situação com a mesma característica de Jesus? Assim como Jesus respondeu. Assim como Jesus responderia a essa situação. Então, pensa nisso, né? Talvez a maior batalha não seja contra a pessoa, seja contra nós mesmos, seja contra a mansidão do nosso coração, né? Que é o mais complicado. E talvez a maior vitória não seja vencer a discussão, mas permitir que Deus transforme você, que Deus transforme o teu coração para ser mais manso, para não reagir e sim responder, né? Para não querer entrar em batalhas que não são suas, para não responder, não reagir imediatamente às situações, né? E parar para pensar um pouquinho, não magoar pessoas principalmente, né? Porque a reação, quando a gente reage a qualquer situação, normalmente a gente magoa as pessoas, a gente trata mal as pessoas, a gente não tem empatia, não dá tempo. Na reação, não dá tempo da gente se colocar no lugar de outra pessoa, a gente só se coloca no nosso lugar. A gente só exprime aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente responde, as coisas começam a entrar no eixo. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a mansidão, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando dessa palavra, né? Compartilha, dá um like aqui, faça chegar essa mensagem para mais pessoas, né? E lembre-se, né? Eu preciso que você lembre disso. A verdadeira força não está em reagir a tudo, e sim parar e deixar quem está dentro de você
aquela força imensa dentro de você, deixar sob o controle de Deus. E aí tudo o mais está tranquilo. Deixa que Deus comande o seu coração. Não reaja às coisas, responda, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Aguardo você aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá, Deus abençoe a sua vida.